pessoal, tudo bom? Sou o professor Douglas Sattler. Esse vídeo eu estou fazendo em homenagem, a pedido da minha amiga professora Flaviana Tavares, que coordena um projeto incrível que se chama PET Estratégias, que ajuda a reduzir a evasão, né, da UFVJM. E ela me pediu para eu falar um pouco sobre escrita científica. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre escrita científica, eu vou falar para vocês como eu aprendi a escrever ciência, vou contar minha experiência para vocês, para ver se eu consigo ajudar um pouquinho aí os jovens que estão me assistindo aí, tudo bem? Olha, escrita científica ela é fundamental, porque é através dela que os cientistas se comunicam. Então, se os cientistas eles conseguem trocar, compartilhar experiência, compartilhar conhecimento, a ciência evolui muito mais rápido. Não fica cada um no seu país ou no seu quadrado inventando a roda, né, novamente. Então, a ciência ela vai numa velocidade muito rápida, porque existem hoje meios de compartilhamento muito bons, né, principalmente depois da internet. Então, escrever ciência é fundamental. Aprender a ler ciência também é fundamental para quem está na academia. Tranquilo, pessoal? Como que eu aprendi? Né? Claro que quando você é estudante, o primeiro contato que você tem com a literatura científica, ele é um pouco complicado. Nem sempre os textos que a gente pega para ler são textos fáceis, de leitura tranquila, né? Não é uma revistinha em quadrinhos, né? Que ela é feita para que qualquer pessoa consiga ler e entender com tranquilidade. Mas não é nada também absurdamente complicado, porque a ciência ela não pode ser complicada. A escrita científica ela não pode ser complicada, porque se ela tivesse como objetivo ser complicado, esse compartilhamento, que é o principal da escrita científica, a principal função, ele não ia ser eficiente. Então, na verdade, existe um mito de que para escrever ciência você tem que escrever difícil. E é mentira. Isso aí é uma mentira que alguém pode ter contado para você. Você tem que aprender a escrever de forma fácil, de forma simples. Porque quanto mais direto você é na escrita científica e quanto mais rápido uma pessoa consegue absorver aquela mensagem que você está querendo passar, maior o impacto vai ter o seu trabalho. Porque se ele é simples, ele vai ser lido por mais gente, mais pessoas vão citar, ele vai ser mais útil para mais pessoas e isso vai criar um ciclo virtuoso fantástico. Então, ciência é para ser simples. Mas claro, eu tive alguma dificuldade, principalmente com a linguagem técnica da minha área. Mas depois que você aprende essa parte mais técnica da linguagem, fica muito mais tranquilo. Então eu já tive caso de ir em congresso e ficar lendo os banners assim de congresso e não entendia porcaria nenhuma do banner. Mas aí eu pedi ajuda a algum professor, algum colega para falar, olha pessoal, tem como me ajudar a entender isso aqui? O que é esse termo aqui? O que é isso aqui? O que é parará? E aí aos poucos eu ia aprendendo, né? E aí foi interessante que eu fui aprendendo com base em muita pergunta, muita cabeçada. E hoje eu leio achando muito simples, porque os termos eles se repetem. Com o tempo vocês vão ver que não vai ficar aparecendo termo difícil novo a vida inteira. Né? São termos que são conceitos da área de cada um de vocês aí, que depois que você aprende, você vê que não tem nada de tão difícil, não é? Então vale a pena ter uma persistência no início para que você consiga ler o texto científico, né? E aí a parte de leitura é fundamental. E à medida que você for lendo, você vai percebendo como as pessoas escrevem. E existe uma estrutura, né? Tudo é feito com base numa estrutura, né? De introdução, de métodos, de resultados, discussão e conclusão, né? Sempre seguindo essa estrutura. Então vocês não vão ter tanta dificuldade quando você aprende essa estrutura. E no canal Descomplicado, que é o canal que eu sou editor, tem um curso inteiro de metodologia científica que eu acho que vocês têm que entrar lá no YouTube e fazer, porque ele é imperdível, tá? E quando eu tive que escrever meu primeiro texto científico, foi meu TCC, que posteriormente eu consegui inclusive até publicar ele virou um artiguinho depois que eu formei. E, claro, eu bati muita cabeça, né? Eu escrevi um parágrafo, aí o professor ia lá e quase que reescrevia. Aí eu escrevi, o professor ia lá e quase que reescrevia. Um dia eu até falei com outro professor, falei, poxa, tudo que eu escrevo o cara vai lá e reescreve.
Aí esse outro professor falou, mas fica melhor? Eu falo, eu acho que fica melhor. Então por que você está com raiva? Então é lógico que eu não era para estar com raiva, era para estar querendo era aprender. Eu estava só um pouco irritado, mas de fato estava sendo fantástico para mim aprender. E o primeiro texto que eu escrevi, eu pedi um professor de português, né, para fazer a leitura e eu sentei do lado desse professor para eu ir pegando direitinho, né, o que estava errado ali, que aí já não era a parte científica do texto, era a parte de português mesmo, assim, que a gente tem que sempre que avançar, evoluir, tá bom, pessoal? E em termos de dica, assim, que eu posso passar para vocês, é que o texto acadêmico, ele é um texto, é uma linguagem formal. No Brasil, muita gente escreve em terceira pessoa, este estudo, os resultados deste estudo, mas não tem problema nenhum escrever em primeira pessoa. O nosso estudo, os nossos resultados. Existem muitas palavras que se repetem, né? O objetivo deste estudo, os resultados, os nossos achados. Vocês vão vendo que tem muita palavra que se repete. E uma coisa que vocês têm que evitar sempre é escrever, então, de forma informal. A gente não pode, a linguagem falada é muito irresponsável, né? Você não pode achar que você vai escrever tudo que vem em mente como se você estivesse falando com uma pessoa, né? Tudo que dá na telha você vai lá e escreve. Para você ver, eu estou aqui fazendo um vídeo explicando vocês como fazer ciência, mas se eu fosse escrever o conteúdo desse vídeo de uma forma acadêmica, eu jamais escreveria a expressão dá na telha. Então, assim, vocês vão aos poucos, à medida que vocês vão lendo, entendendo o que é uma linguagem formal, o que é uma linguagem informal. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu queria só fazer um vídeo relativamente curto para compartilhar um pouquinho dessa experiência e para falar que se vocês têm alguma dificuldade com escrita acadêmica, não desistam. Peguem essa dificuldade, explorem ela, busquem entender por que vocês estão tendo dificuldade, quais são os termos que estão te atazanando aí a sua vida, né? E com certeza depois que você lê bastante e prestar muita atenção em como as pessoas escrevem, nas expressões, em como o texto é estruturado, não é só ler para entender mais ou menos o conteúdo, é entender a estrutura, como que escreve, como que a pessoa descreve uma coisa. Se você ficar vendo isso e repetindo e pegando o que um autor faz, indo lá e escrevendo, vou escrever essa frase parecida com o que o cara fez aqui, mas mudando para o meu contexto. Isso aí é uma dica que vocês podem aprender muito na escrita científica. Tá bom, pessoal? Então deixa um abraço para vocês aí, agradeço muito o pessoal do PET pelo convite, tudo de bom para vocês.